1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 16. Amém, amados? Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Ele diz o seguinte: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo por entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, transmita aquilo que queres falar para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos no dia de hoje trazendo a memória de cada um de nós. Todo cristão tem feito isso, né, independentemente da religião, a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. E aí uma coisa que me chama a atenção é porque ano após ano se comemora isso, mas as pessoas vivem como se Jesus não ressuscitasse, né? Assim, tem vários eventos. Eu estava até vendo esta semana uma charge interessante dizendo: toda vez que acontece algo com Jesus, eu engordo 5 quilos. Jesus nasceu, panetone. Jesus morreu, peixe. Jesus ressuscitou, chocolate, né? Parece que tem somente uma mensagem comercial no meio. E aí as pessoas comemoram no dia de hoje que Jesus nasceu, mas amanhã passam a viver como se ele tivesse morto. Não atentam para a mensagem que está no nascimento dele. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava discorrendo sobre a sabedoria de Deus e mostrando que quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, não pode entender tudo aquilo que o Senhor diz. São loucura para as pessoas. O que consta aqui no verso 14, 15 e 16. E se nós seguirmos o texto, nós vamos ver que ele diz o seguinte: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito Santo. Esse texto que nós lemos aqui não é o mesmo que está na NAA. A NAA diz assim: as pessoas naturais não aceitam as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E diz no verso 15: porém a pessoa espiritual julga todas essas coisas. Aqui ele diz: a pessoa que não tem o Espírito é a pessoa natural, e a pessoa que tem o Espírito Santo julga todas as coisas. O apóstolo Paulo classifica aqui, como a gente vê, as pessoas em naturais, que não têm o Espírito, e pessoas espirituais, mostrando que nós somos formados por uma parte imaterial. A pergunta que nós fazemos é: será que nós nos preocupamos com essa parte imaterial, a alma de cada um de nós, no dia a dia? Será que nós, de fato, temos cultivado uma vida que tenha relacionamento com esse Jesus que ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Nós temos essa parte imaterial. E há outros textos, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e Hebreus, capítulo 4, verso 12, que demonstram que nós temos essa parte imaterial. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, consta o seguinte: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. E em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados.
ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, esses textos mostram também que a natureza do homem é formada por uma parte material e outra imaterial. Nós temos corpo e temos alma. A parte material, nós sabemos que temos que cuidar dela, por isso que nós nos alimentamos, fazemos exercícios, tomamos remédios, vamos aos médicos, porque ela precisa ser cuidada. Nós sabemos que, se não cuidar do corpo, nós vamos, obviamente, sucumbir diante das doenças, de uma série de coisas que tem. Mas a pergunta e aí vem de novo a pergunta, e a parte imaterial? Nós temos, sinceramente, nos preocupado com nossas almas? E essa preocupação é necessária porque, após a queda do homem, lá no Éden, Deus assim se posicionou. Então, o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Ou seja, todos nós conhecemos essa história. Quando o homem caiu no Éden, obteve como consequência dessa desobediência a morte. Todos nós sabemos disso. Tanto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, né? Como consta aí no texto que vocês estão vendo. Mas vejam, o pecado, como consta em Romanos 5,12, entrou no mundo. Ele diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Todo mundo é pecador, como a gente sempre diz aqui nos cultos, e a gente sempre ora confessando, todos pecaram, e então, como consequência, nós temos a morte. E o pior é que não se trata apenas da morte física. Se isto fosse assim, estaria tudo bem. Nós morreríamos fisicamente, mas continuaríamos vivendo espiritualmente. Não se trata apenas da parte material, mas também e sobretudo, meus amados, a parte imaterial, a parte espiritual, porque o mesmo apóstolo ensina em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão condenados. Quando nós nascemos com um carimbo, válido até dia tal, a gente não sabe qual é o dia, mas tem um carimbo lá, e nós nascemos também destituídos da glória de Deus. Nascemos com o destino traçado, a morte. Então, além da morte física, há também a morte espiritual. E isto resulta na morte eterna, porque a morte eterna é quando o homem morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Quando ele anda distante de Deus, então ele acaba morrendo eternamente. Essas são as três dimensões da morte: morte física, morte espiritual, morte eterna. E todas resultam do pecado de Adão, e passou a todos os homens, como nós vimos. A morte física do corpo, a morte espiritual é o distanciamento de Deus, e a morte eterna que ocorre quando o homem, como eu já falei, morre fisicamente, estando separado, distante de Deus. Este é o problema. Muitos de nós, no dia de sexta-feira passada, ficamos contritos, preocupados. As pessoas tiveram mau cuidado do mundo porque Jesus morreu. E aí, o que acontece é que no dia de hoje, todo mundo comemorou, Jesus ressuscitou. Mas amanhã eles passam a viver como se Jesus estivesse morto, e quando for daqui um ano, vão enterrar ele de novo, na sexta-feira, e ressuscitar no domingo. E vivemos nessa gangorra espiritual. Uma hora dizemos que Jesus está vivo, outra hora vivemos como se ele não tivesse ressuscitado. Então, eu, como pastor, meus amados, tenho que pregar aquilo que cada um de vocês precisam ouvir, porque se eu pregar o que vocês desejam,
ouvir, significa dizer que a reação de vocês, aquilo que eu prego, importa mais para mim do que a alma de vocês. E não pode ser assim. A alma tem que ser o principal interesse. E isto não pode ocorrer, porque Deus irá cobrar essa irresponsabilidade de mim. No livro do profeta Ezequiel consta uma advertência interessante. No capítulo 3, versos 17 e 18, tem a seguinte advertência: homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. Então, obviamente que isso aqui tinha um contexto diferente, mas há uma responsabilidade muito grande em cima de quem está à frente da igreja, de preocupar-se em mostrar qual o caminho que cada um deve seguir. Então, eu tenho uma obrigação de me preocupar com a alma de cada um de vocês. Tenho esta obrigação. E a pergunta é, e vocês? Vocês têm pensado seriamente sobre o destino de suas almas? Eu não estou dizendo aqui que todos estão desviados, mas a gente tem parado para refletir sobre isto. Nós temos parado para pensar sobre isto, porque não basta frequentar uma igreja, meus amados, não basta. Nós precisamos entregar de verdade nossas vidas a Jesus, e muitas vezes nós vivemos como quem não tem um Senhor. É a nossa vontade que prevalece, nós fazemos as coisas de acordo com aquilo que queremos e não na dependência do Senhor. Então, nós temos pensado seriamente nisto. Será que temos pensado nisto? O apóstolo Paulo ensina, como eu já disse, que o salário do pecado é a morte, mas ele acrescenta que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dom gratuito de Deus. Ele está ali, ele nos deu gratuitamente a salvação. Quando nós chegamos num dia como hoje, e nos alegramos muito, porque o primeiro dia da semana, que foi, historicamente, foi fixado como o dia do Senhor, porque ele ressuscitou no domingo, deveria ser um dia, eu estava falando isso aqui quarta-feira passada, no qual nós deveríamos ter expectativa de estar na casa de Deus, adorar ao Senhor, porque o Senhor, de fato, nos deu gratuitamente a vida eterna. E aí ele disse o seguinte, Jesus, este que nós dizemos que ressuscitou hoje: por isso quem crê do Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Depois, no mesmo Evangelho de João, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. E aí, depois ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então, pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Observe que os textos são todos pessoais. Nós podemos, muitas vezes, estar focados na comunidade que frequentamos, mas acontece que um irmão que nós amamos ou uma irmã que nós amamos não vai conseguir a salvação por nós. O texto é pessoal. O texto não diz que a sua família ou a sua igreja, se a sua família ou a sua igreja crerem no Senhor Jesus, você será salvo, você será salva. Diz: se você crê, se eu crer, e todo aquele que crê tem a vida eterna, diz o texto. Então, fica claro que é uma atitude pessoal, uma decisão a ser tomada pela própria pessoa. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós, pessoalmente, tomemos a decisão. Então, muitos têm, infelizmente, procurado Jesus porque estão em busca do que ele pode lhes dar.
E isso tem acontecido constantemente, a gente tem falado nisso aqui muitas vezes. Muitos procuram aquilo que querem, procuram Jesus porque querem ser libertos, querem uma graça, querem uma bênção, mas não querem o Senhor Jesus verdadeiramente. Na verdade, as pessoas deveriam buscá-lo para obterem a vida eterna. É o que diz os textos que nós acabamos de ler. E nós não podemos ser relapsos em relação a isto. Nós não podemos ser negligentes em relação a isto. E isto nos preocupa, porque muitas vezes nós temos visto, nós vamos aos encontros, trabalhar nos encontros, nós vamos em igrejas e nós percebemos muitas pessoas que não parecem conhecer Jesus como deveriam. As pessoas devem buscar Jesus com o objetivo de que Ele é o Salvador das nossas almas. E as demais coisas são acessórias. As demais coisas vêm como consequência de uma vida dedicada ao Senhor. Ele disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que nós temos que buscar Ele para que as demais coisas venham, como se fosse algo em troca que queremos. Nós devemos buscar Ele porque Ele é suficiente para nós. As demais coisas vêm como consequências naturais de uma vida de quem anda com o Senhor. Porque a principal bênção nós alcançamos quando obtemos a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, essas bênçãos é que nós devemos buscar. E a pergunta inicial é também a que eu deixo para a reflexão de cada um de nós nesta curta prédica desta noite, já que temos outras atividades aqui. Nós temos nos preocupado com a nossa alma? Ou nós porque muitas vezes acontece o seguinte: nós acordamos pela manhã com a nossa vida ligada no piloto automático. A gente já acorda com a agenda pronta, com as coisas que temos que fazer, e muitas vezes não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para orar, não sobra tempo para meditar, não sobra tempo para a palavra de Deus. E chega no dia do Senhor, nós não temos tempo para Ele muitas vezes. E a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude a organizar as nossas vidas de tal forma que nós tenhamos tempo para Ele, tenhamos o dia do Senhor dedicado a Ele, possamos de fato viver para Ele. Porque este mundo, esta vida é tão agitada que nós aprendemos que tudo acontece no tempo que nós queremos e nós não podemos esperar. Então, a gente não pode esperar para amanhã, algo que pode ser feito amanhã e a gente tem que fazer no dia do Senhor, muitas vezes. E eu estava vendo, é interessante se você fizer um pedido de uma pizza, por exemplo, para a sua casa, você pede a pizza e já fica acompanhado e está demorando demais. Fica acompanhando no aplicativo e fica vendo, dependendo de onde você pede, vem o aplicativo mostrando por onde está, e se demora demais você já acha ruim, porque nós não podemos esperar. Nós, como eu já disse aqui, nós estamos acostumados a chegar em casa e, se estivermos com fome, para quem gosta, bota um Nissin miojo num forno micro-ondas e com 5 minutos alguém tem um prato pronto. Para quem gosta, deve ser uma maravilha, não é? E também para os médicos deve ser uma maravilha, porque deve ser uma bomba calórica aquilo lá. Então, a gente não pode esperar muito quando depende de Deus. Então, se Deus não faz as coisas imediatamente para nós, já não nos serve. Nós temos que correr atrás e fazer, esquecendo que Ele é quem cuida de nós, Ele é quem traz todas os suprimentos para nós, e o que nós devemos fazer é cultivar um relacionamento com Ele que alimente a nossa alma, que alimente a nossa vida imaterial. Assim como a gente vai numa academia e faz exercícios físicos, assim como a gente vai num médico e cuida
do corpo, assim como a gente se alimenta para cuidar do corpo, a gente tem que alimentar também a parte material. Precisamos exercitar a parte material, porque, do contrário, nós vamos sucumbir a todas essas questões aí e vamos andar cada vez mais distantes do Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? A gente vai ficar naquela de Jesus ressuscitou, aleluia, a gente canta canções de um Cristo ressuscitado, a gente posta nas nossas redes sociais, Ele vive, e a gente canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, e assim a gente vai cantando, mas quando é amanhã, a gente que estava dizendo que pode crer no amanhã, vai viver um amanhã como se fosse um amanhã que não pertence ao Senhor. Porque nós nos acostumamos com a religiosidade, e não pode ser assim. Nós precisamos buscar, cultivar cada vez mais um relacionamento que seja um relacionamento que agrade ao Senhor em todos os momentos. Amados, o tempo urge. Cada momento que passamos aqui, nós vamos ficando mais velhos. Cada minuto é um minuto a mais nas nossas vidas e um minuto a menos também nas nossas vidas. Assim como nós ficamos mais velhos um minuto, ficamos mais perto da morte um minuto também. É um minuto a menos. E aí, se Jesus voltar, como é que nós seremos encontrados por Ele? Pessoas que amam a Ele, mas não têm muito tempo para Ele, porque parece até uma incoerência, muitas vezes. Não é? Às vezes nós somos meio incoerentes. Aí eu acho interessante, e não é nenhuma crítica, mas a gente vê os casais que estão apaixonados, os casais de namorados, eles ficam o tempo todinho conversando, e quando o namorado sai da casa da namorada, que chega em casa, eu acho que no caminho ele já vai conversando com ela no WhatsApp. No meu tempo não tinha isso, mas hoje em dia é assim, e chega em casa e vai até tarde da noite conversando, aquela coisa toda, e no outro dia, logo cedo, já está mandando emojis, aquelas coisas todas. A gente tem prazer de estar perto, tem prazer de mostrar que verdadeiramente estamos cultivando um relacionamento que é agradável para nós. Mas com Deus não é assim. Às vezes, quando termina o culto, a gente sequer lembra da mensagem. A gente termina o culto muitas vezes, e se o time da gente estiver jogando, a gente já quer saber o resultado do jogo, nem medita naquilo que acabamos de ouvir. E a palavra de Deus deveria ficar remoendo em nós, para que nós pudéssemos, assim, meditar nela e meditar durante a semana. Será que nós temos feito isto? Ou nós temos sido negligentes também isso? Isso demonstra falta de preocupação com a nossa alma, e nós precisamos pensar nisto, para que Deus, assim, nos dê a graça de poder ter momentos agradabilíssimos na sua presença, momentos que nós, de fato, amemos, e não sejam momentos desperdiçados por cada um de nós. A minha oração, meus amados, é que nós reflitamos sobre isto, reflitamos sobre a necessidade de cultivarmos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento que agrade Ele, que não o deixe de fora da nossa rotina. Não tem sentido ter uma rotina que Cristo não faça parte. Não tem sentido. A gente tem que aprender a não separar o que é rotineiro do que é sagrado. A nossa rotina precisa ser uma rotina que inclua o sagrado em todos os aspectos, porque, do contrário, nós iremos, como eu já falei, sucumbir diante das adversidades que esse mundo tem lançado para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de mudar aquilo que precisa ser mudado. Se não precisa ser mudado, amém. Vamos vigiar para que continuemos assim, fiéis, tendo um relacionamento com o Senhor. Mas se precisa mudar, e eu creio que sempre é necessário uma mudança num ponto ou no outro na vida de todos nós, a começar da minha, então nós precisamos agir e fazer as mudanças que são necessárias. No último concílio da nossa denominação, o tema foi Ensina-nos a orar. E sabe, queridos, como a gente apanhou do Senhor, cada pastor que ia ali ministrar sobre oração batia com muito, eram pancadas
agradabilíssimas que o Senhor dava em cada um de nós. Porque muitas vezes as nossas orações são orações meramente religiosas, orações que são formais, meramente formais, mas que não revelam nenhum relacionamento com o Senhor, muitas vezes. É mais ou menos como alguém que vai conversar com uma autoridade e não tem relacionamento nenhum com essa autoridade, fica apenas no formalismo. Mas o Senhor, a Bíblia nos mostra que o Senhor foi à cruz, e quando ele foi à cruz na sexta-feira, o véu se rasgou de cima a baixo, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E quando ele ressuscitou para que nós também tivéssemos vida. Então, se temos vida e temos acesso ao Pai, que cultivemos esse relacionamento, para que não sejamos pessoas meramente religiosas e formais, mas sejamos pessoas que se colocam na presença do Pai com alegria, com satisfação, com prazer, com a atitude de um filho que tem prazer em estar nos braços do Pai. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, a Tua graça, misericórdia, porque muitas vezes nós nos envolvemos tanto com esse dia a dia que esquecemos de cultivar um relacionamento de apreço contigo. Somos pessoas religiosas, mas muitas vezes não somos cristãs autênticas, como Tu queres que sejamos. Então, tem misericórdia de nós. Sabemos que temos essa parte material e temos a parte imaterial que precisa de alimento, precisa de cuidado. E esse cuidado depende daquilo que nós colocamos em prática. Então, nos ajude nisto, para que não sejamos meros frequentadores de igrejas, mas sejamos pessoas que, de fato, agradam a Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.